Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olá pessoal, me chamo Joel e novamente a gente tem essa oportunidade de gravar aqui no canal, continuando a nossa exposição do livro de Romanos. E conosco está aqui o seminarista Magnilson, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que o apóstolo Paulo quer nos trazer através do livro de Romanos. A gente vai começar com uma leitura. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Amém. Depois dessa leitura, a gente vai estar passeando pelos versículos para entender o princípio que o apóstolo Paulo quer passar para nós. Seminarista Magnilson, quando Paulo começa dizendo aqui, portanto, és indesculpável. O que seria esse termo, indesculpável? É um termo que ele já utilizou antes, né? Lá no versículo 20, né, do capítulo 1, ele já diz que os homens são indesculpáveis porque perceberam a revelação de Deus e não o adoraram como Deus. Então, o indesculpável é aquele que não tem um motivo justo, uma justificativa para fazer o que fez. Então, nesse caso, no versículo 1, ele aponta para o julgamento, porque ninguém é indesculpável quando julga qualquer que seja, porque a sentença, e é esse o sentido de julgamento aqui, não é o de simplesmente olhar para as ações à luz da palavra de Deus e dizer se elas estão certas ou erradas, mas é de sentença, é quanto à salvação que ele tá lidando. Então, quando alguém julga com relação a isso, é indesculpável porque também é pecador e não tem como, não tem uma altivez moral, não tem um aspecto moral tão elevado a ponto de poder condenar outro pecador, assim como ele mesmo. Exatamente. E no versículo 2 ele vai continuar dizendo: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Esse
que praticam tais coisas. Seria relacionado ao que ele começa falando lá no primeiro capítulo, que todos são pecadores. Poderia dar uma visão melhor sobre o que Paulo quer falar aqui sobre os que praticam tais coisas? Tais coisas traz para a gente um apanhado de tudo aquilo que Paulo já vem falando desde o versículo 18, né, lá do capítulo 1. Ele fala sobre a rebelião dos homens diante da revelação de Deus, a insistência em não adorar a Deus mesmo diante de tudo aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo na obra da criação e da providência, mas também na forma natural como o homem deveria viver, né, tendo percebido as coisas que Deus criou e não obedece a Deus. E também fala sobre Deus ter se revelado aos homens e eles terem rejeitado de tal forma que Deus os abandonou à sua própria condição mental para que eles cheguem até a se orgulhar. Eu acho que esse é o grande ápice do pecado humano, é de não perceber quão odioso, quão terrível é o pecado que ele comete e chegar a orgulhar-se disso. Então, dos vários pecados que ele vai mencionar aí a partir do versículo 18, do versículo 28 até o versículo 32, nós vemos essa grande descrição das coisas que os pecadores fazem e que está sendo mencionada aqui no versículo 2. Mas também tem a ver, e essencialmente, com o pecado inicial, o que deu origem a tudo isso, que é o de não adorar a Deus, de não reconhecer a mão poderosa de Deus, a ação poderosa de Deus no mundo que Deus criou, revelando o seu caráter e a sua pessoa a todos os homens. Exatamente. Também nós vemos aqui que no versículo 3, Paulo ele vai, como ele está escrevendo para judeus e gentios aqui nesta igreja, ele vai apontar que tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Você poderia explicar um pouquinho do contexto histórico do que está acontecendo aqui? Por que ele está falando desta forma? A igreja em Roma é uma igreja muito especial na menção, né, bíblica, porque é uma igreja cristã na capital do império. E isso tinha um significado muito importante porque os romanos, eles adoravam vários deuses, inclusive o imperador, que morava em Roma. Então alguém que se levanta para defender uma fé que condena a adoração, o culto ao imperador e todos os outros deuses venerados na cidade de Roma, verdadeiramente estava atentando contra a própria vida. Estava se mostrando uma pessoa que entendia que existia uma lei maior do que a lei de Roma a ser obedecida. Então, quando os cristãos, sejam eles de origem judaica ou de origem grega, que era a cultura vigente do Império Romano, se convertiam ao cristianismo, eles olhavam uns para os outros com um certo desdém. Muitas vezes, o cristão judeu olhava para o cristão gentil e falava: não, olha, a gente estava mais próximo de Deus, porque nós já conhecíamos a lei de Moisés, toda a revelação de Deus lá no Antigo Testamento. Então, por isso, nós estávamos mais próximos de Deus do que os gentios. Enquanto isso, talvez os gentios olhassem para os judeus e dissessem: olha, mas nós não sabíamos e como é que nós íamos obedecer a um Deus a quem nós não conhecíamos? Então, os judeus, na visão dos gentios, estavam errados também, porque, tendo conhecido a Deus, não perceberam de imediato a chegada de Jesus Cristo, a sua obra, o seu ministério, não o reconheceram como Senhor das suas vidas. Então, Paulo vai tratar, tanto aqui na carta aos Romanos e principalmente na carta aos Gálatas, sobre essa grande disputa que havia dentro da igreja primitiva entre os judeus e os gentios, e vai dizer que todos são igualmente indesculpáveis, todos são igualmente
culpados dos pecados que cometem e da hipocrisia de olhar para o outro como se fosse menor ou mais pecador. Então, quando ele aponta a condenação de certas práticas e ao mesmo tempo fazer as mesmas coisas, né, cometer os mesmos pecados, essa é uma exortação dura que Paulo faz à igreja de Roma como um todo, tanto aos gentios quanto aos judeus que talvez se sentissem tentados a olhar para o outro grupo como se fosse mais pecador do que o seu próprio. Exatamente, é por isso que ele fala que ninguém vai se livrar do juízo de Deus. Exatamente. Né? Aí no versículo 4 ele vai continuar dizendo: ou despreza a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Essa bondade que Paulo se refere aqui é referente à graça salvífica? Também. Paulo está falando com a igreja, então a bondade de Deus se manifesta na sua plenitude na salvação do povo de Deus. Mas também, como ele acrescenta, né, a tolerância e a longanimidade e a condução bondosa de Deus do seu povo ao arrependimento tem a ver também com o processo de santificação. E como Deus não anula a salvação e não toma de nós a salvação quando nós cometemos algum pecado. E isso Paulo já deixa claro que acontece desde o início dos tempos, isso acontece com a igreja de Deus. Não se manifesta simplesmente a bondade na salvação, mas também a longanimidade, a tolerância em relação aos nossos pecados, em relação às nossas falhas, que estão sendo trabalhadas por Deus a cada dia das nossas vidas, enquanto caminhamos com Ele nesse processo de santificação. Exatamente. No versículo 5, Paulo vai continuar dizendo: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui ele vai falar sobre a dureza de um coração que é impenitente, né? E partindo do pressuposto de que nós não conseguimos fazer nada que é contrário à nossa natureza, o que Paulo está querendo passar aqui para a gente quando ele fala da dureza desse coração impenitente? Tem dois aspectos muito importantes que têm que ficar claros quanto a isso, principalmente porque eles parecem excludentes, mas não são. O primeiro é que nós, como seres humanos pecadores, nós temos um coração duro verdadeiramente, um coração impenitente que muitas vezes não quer se dobrar à vontade de Deus, que muitas vezes não quer se submeter à vontade de Deus. E quando o fazemos, quando voluntariamente pecamos contra o Senhor, ou involuntariamente porque a nossa natureza caminha para isso, nós acumulamos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Mas há também um outro aspecto, que é o aspecto da soberania de Deus, que não anula a nossa responsabilidade, que não diminui o peso da ira de Deus sobre nós, porque em alguns trechos, em alguns versículos, até mesmo da carta aos Romanos, Paulo fala sobre como a ira de Deus se revela e como o coração do homem é endurecido pelo próprio Deus, para que não entendam a verdade, para que não ouçam a verdade, para que não obedeçam a Deus, para que Deus seja visto como soberano até mesmo sobre aqueles que se opõem à sua vontade e ao seu querer. Então, o que a gente tem que entender aqui é que a dureza do coração do homem de maneira nenhuma impede Deus de revelar a sua vontade, de revelar o seu juízo. Muito pelo contrário. Muitas vezes mostra como Deus é poderoso e muito mais poderoso do que nós, seres humanos, poderíamos prever. Ou poderíamos endurecer o nosso próprio coração. Ninguém conseguiria resistir à vontade soberana de Deus. Então é isso que fica muito claro aqui. O nosso coração naturalmente é inclinado ao mal, é inclinado ao pecado e à impenitência, mas
existem casos também em que o próprio Deus endurece o coração do homem para mostrar o seu poder e a sua graça sobre a humanidade. Exatamente. No versículo 6 e 8, ele continua, né, o que ele está falando no versículo 5. É sobre isso que o seminarista acabou de falar. Aí muitas vezes vem uma pergunta a nós: o juízo de Deus, ele é justo? Quando a gente olha para o fato de Deus condenar alguém, a gente é tentado a dizer que não. Porque reconhecemos que somos pecadores e, se somos pecadores, merecíamos o que é digno de um pecador: juízo, o castigo de Deus. Só que nós não queremos sofrer do castigo de Deus. Então, daí vem a nossa tentação em dizer que, de maneira nenhuma, o juízo de Deus é justo. Então, as pessoas acabam correndo para dois extremos que não condizem com o que a Bíblia nos ensina. O primeiro é de dizer que Deus não condena ninguém, de que Deus salva todo mundo e que o justo juízo de Deus é só sobre o diabo, sobre os demônios, sobre qualquer um, menos sobre o ser humano. Ou de dizer que o juízo de Deus, ele é injusto. E aí muitas pessoas abandonam a fé porque não querem admitir que é justo Deus nos retribuir de acordo com o que fazemos. Só que isso é ilógico. É ilógico a gente pensar que não é justo a retribuição, pelos pecados que nós cometemos. Então, quando a gente olha pela perspectiva das coisas boas, é mais que justo e consenso entre as pessoas que nós deveríamos receber retribuição. Então, se alguém faz alguma coisa boa e não é reconhecido, não recebe alguma gratificação por isso, ela vai se sentir injustiçada. A gente devia pensar na mesma coisa em relação ao pecado. Seria uma injustiça se nós não recebêssemos o justo pagamento pelo que fazemos. É por isso que Paulo, lá aos Romanos, no capítulo 3, vai falar sobre pecados que todos cometem. E no capítulo 6 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, não tem como a gente fugir disso. O grande fator de graça diante da manifestação da ira de Deus é que nós, pessoalmente, não arcamos com todo o peso do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o que nós recebemos de Deus é graça. Graça que vem da morte de Cristo pelos nossos pecados. A morte de Cristo é o que faz com que, mesmo pecadores como nós, recebam bênçãos de Deus e não a morte merecida, e não a morte que era justa, porque Deus revelou a sua lei. Nós recusamos a sua lei, desobedecemos, endurecemos o nosso coração, fomos impenitentes, mas o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Exatamente. E por isso que no versículo 7 e 8 ele vai falar que o Senhor deu a vida eterna àqueles que ele alcançou pela graça, né? E no 8 ele vai dizer que a ira já está sobre aqueles que desobedecem à verdade. É interessante que na parte B aqui ele diz que desobedecem, versículo 8, a verdade e obedecem à injustiça. Poderia explicar esses termos para nós aqui? É muito interessante como Paulo usa esses dois termos, porque assim como ele faz lá no versículo 18 do capítulo 1, ele faz novamente aqui no versículo 8 do capítulo 2. Ele contrapõe verdade e injustiça, como se fossem antônimos. E nós olhamos, né, na língua portuguesa, o antônimo de verdade é mentira, o antônimo de injustiça é justiça. E quando Paulo contrapõe esses dois termos que parecem ter uma certa distância, pelo menos do ponto de vista do significado, nós percebemos que há uma verdade muito maior sendo revelada. E a verdade é que a injustiça maior que ocorre no mundo é quando um ser humano
que foi criado para adorar a Deus e para viver das suas bênçãos eternamente, como nos diz a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, quando o homem não obedece a Deus, quando o homem não adora a Deus, essa é a maior injustiça que pode acontecer com alguém. Sendo assim, a verdade é que nós fomos criados para adoração a Deus. E quando nós vivemos a verdade, nós vivemos de maneira justa. Quando nós vivemos a verdade, nós verdadeiramente exercemos aqueles deveres que Deus determinou ao homem quando o criou. Então, a injustiça, ela é o contrário da verdade, porque o homem que acha que vive e não adora a Deus, não vive de verdade. Ele está cometendo a maior das injustiças e se iludindo quanto ao período desde o seu nascimento até a morte, achando que isso é vida. Vida é o que nós temos quando obedecemos ao Senhor. Vida é o que nós temos quando vivemos a verdade revelada de Deus. E não é injustiça que a nossa natureza pecaminosa nos leva a viver. Sim, por isso que não há liberdade fora do nosso Senhor. Éramos escravos e agora temos vida. E por isso que no versículo 9 ele vai dizer: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. O 9 e o 10 ele vai falar disso, porque Paulo primeiro usa ao judeu primeiro, esse mal, e depois ao grego. Os versículos 8, 9 e 10, eles apontam para uma conclusão gritada aí no versículo 11, que para com Deus não há acepção de pessoas. Então, tanto as bênçãos de Deus quanto o castigo de Deus virão tanto ao judeu quanto ao grego, né, ao romano ou ao brasileiro, a qualquer um de nós. A justiça de Deus se aplica de maneira tão clara e de maneira tão verdadeiramente justa que não exime ninguém da culpa. Nem quem conhecia a lei há várias gerações e nem quem passou a conhecer a lei há pouquíssimo tempo. Deus é justo na aplicação do seu castigo, da punição, assim como é justo nas bênçãos que dispensa aos seres humanos. E assim, quando Ele o faz, Ele tira de nós o peso de conquistarmos todas essas coisas, de conquistarmos a bênção de Deus. Deus nos abençoa porque Ele é misericordioso. Se dependesse de cada um de nós, o nosso cumprimento da lei, como talvez alegassem os judeus que havia algum merecimento nisso, ou a nossa ignorância da lei de Deus, como os gentios seriam tentados a fazer, né, e a alegar, não nos livram da punição de Deus e muito menos conquistam as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa porque Ele é justo e é fiel à sua palavra de que vai abençoar todos aqueles a quem Ele mesmo elegeu, aqueles a quem Ele mesmo conheceu, aqueles a quem Ele mesmo trouxe para perto de si, lavou pelo sangue de Cristo Jesus e está redimindo a cada dia pela ação da sua palavra santa e o seu Espírito que age dentro dos nossos corações. Verdade. E Paulo ele vai continuar dizendo, do verso 12 ao 16, e tem um ponto aqui que é interessante, é no finalzinho do verso 15, que fala que todos têm a lei gravada no coração. Você poderia explicar esse termo para a gente dentro do contexto aqui? Existe uma compreensão de que todo ser humano tem em si a semente da religião. Essa é uma expressão usada por Calvino, lá no primeiro livro das Institutas, quando ele fala que Deus plantou no coração humano a semente da religião. O impulso, a necessidade que todo ser humano tem de adorar a Deus. E é por isso que nós vemos
em diversas culturas, das mais urbanas às mais afastadas do mundo urbano, né? Então, das maiores cidades do mundo até as menores aldeias no meio de florestas, nós vemos uma constante, que é a religião, a adoração. Muitas vezes, pela nossa incapacidade de percebermos a mão de Deus na criação e na providência, o ser humano canaliza essa necessidade de adoração em outras coisas. É por isso que nós vemos os indígenas, por exemplo, adorando o sol, adorando a lua, adorando árvores e outras coisas da natureza, coisas criadas, né? O que Paulo aponta lá no capítulo 1. Coisas que levam o homem a adorar a criatura ao invés do Criador. Mas quando nós somos apresentados a verdade do Evangelho, nós percebemos que tudo gira em torno de Deus e da adoração a Deus. E como Deus criou todas as coisas para trazer o homem à adoração. Então, quando Paulo fala que até mesmo os gentios, aqueles que não têm lei, procedem de acordo com a lei, eles servem de lei para si, porque mostram que a lei foi gravada no coração deles. Isso é o que a gente pode chamar, por exemplo, de bom senso. É uma das formas em que isso se revela, porque quando o ser humano entende que algumas coisas são erradas, a parte da compreensão de que Deus existe verdadeiramente e que Deus revela a sua vontade e a sua justiça à humanidade, nós percebemos que há no homem um certo senso ético que acaba atingindo, que acaba fazendo parte da consciência da maioria das pessoas. É por isso que a maioria das culturas entende, por exemplo, que matar é algo errado. Não só porque Deus revelou explicitamente nos seus mandamentos que nós não devemos matar, mas porque há um senso comum, um senso ético na maioria dos seres humanos de que isso é uma coisa errada a se fazer. Como é que a gente explica isso se não algo que Deus implantou, que Deus imprimiu no homem no momento da criação? E é por isso que, muitas vezes, mesmo sem a compreensão de que Deus existe, mesmo sem a fé de que Deus existe, as pessoas vivem de maneira mais ou menos coerente com a palavra de Deus e buscam uma vida honesta, uma vida longe da mentira, longe da cobiça, longe do adultério. Por que pessoas que não obedecem a Deus se submetem à vontade de Deus dessa maneira? Porque existe no coração do homem uma inclinação à adoração a Deus que veio junto com a criação. Deus, no momento da criação, imprimiu isso em cada um de nós. E é por isso que a consciência do homem, muitas vezes, o acusa dos pecados que ele comete. E assim como essa inclinação à adoração, a inclinação ao pecado muitas vezes anula essa acusação, muitas vezes diminui essa acusação, fazendo silenciar a nossa consciência que nos acusa dos nossos pecados, porque nós não queremos ser acusados dos nossos pecados. Nós não queremos ter que conviver com a sensação de ter feito alguma coisa errada. Então, a nossa liberdade de ação, o tão estimado livre-arbítrio, ele é contaminado pelo pecado. O arbítrio é a capacidade de pensar e de tomar decisões. Logo, nenhum ser humano tem livre-arbítrio depois de Adão, porque o nosso arbítrio, a nossa capacidade de pensar e de tomar decisões é contaminada pela presença do pecado nos nossos corações. É por isso que nós podemos e somos responsabilizados pelos pecados que cometemos. Porque nós os cometemos diante de Deus, muitas vezes tendo consciência de que o que fazemos é errado, e é por isso que a graça de Deus se manifesta de maneira tão bonita
na Escritura, mostrando que, apesar das nossas ações, apesar dos nossos erros, o Senhor Deus cuida de nós e preserva a nossa vida diante do seu justo julgamento, porque Deus limpa a nossa mente e o nosso coração do pecado que nós cometemos e nos ensina a sua lei, para que nós possamos viver de maneira reta, de maneira santa, cada dia mais. Depois da gente ter passado pelos versículos do capítulo 2 de Romanos, e realmente a gente percebe o quanto nós somos indesculpáveis, e qualquer ser humano é indesculpável. Partindo também do pressuposto de Calvino que todo ser humano é religioso e que tem a necessidade de adorar algo, e do que nós vimos aqui no texto, poderia fazer uma aplicação, Magnilson, sobre esse texto para o nosso ouvinte? O próprio Paulo faz aplicações muito importantes, principalmente para os cristãos, tendo em vista principalmente que essa carta foi escrita para cristãos, foi escrita para a igreja em Roma. Nós devemos compreender e devemos trazer para a nossa vida alguns princípios que ficam muito evidentes. O primeiro é o princípio da humildade, de perceber que nós não somos nada diante de Deus, senão meros pecadores que insistem em viver no pecado. A definição de loucura talvez se aplique muito à vida de certos crentes que não querem se desprender da vida pecaminosa. Porque a definição mais clássica de loucura é fazer a mesma coisa esperando resultados, consequências diferentes. E não existe uma consequência diferente para os pecados do que a morte. Assim como não existe nenhuma consequência diferente do que uma busca sincera ao Senhor, sendo orientada pelo Espírito de Deus que habita o coração dos crentes, do que a verdadeira santificação. Então, Paulo nos lembra isso, nos chamando de indesculpáveis. Não existe um motivo justo para que nós cometamos os pecados que nós cometemos. Então, nós devemos nos lembrar disso. Devemos nos lembrar também que nós não devemos ser hipócritas a ponto de olhar para as outras pessoas e nos acharmos superiores de alguma maneira. Entendendo que nós somos tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. E o que nos diferencia é que a graça de Deus nos alcançou de maneira soberana, de maneira irresistível, a ponto de nós não conseguirmos viver de maneira diferente, senão como servos do Senhor. E não mais como servos da ira, como servos do pecado, como servos das nossas próprias vontades. Então todo crente que se diz discípulo de Cristo, mas olha para o outro com desdém, como sendo melhor que ele de alguma maneira, não entendeu nada do que está acontecendo. Mas isso também não quer dizer que nós não devemos estimular os nossos irmãos à vida de santidade, que nós não devemos exortar uns aos outros na vida de santidade, porque o próprio Paulo faz isso. É isso que Paulo está fazendo nesse texto. O mesmo apóstolo Paulo que se diz o principal dos pecadores. Então, se ele é o principal dos pecadores, como tem moral para falar da minha hipocrisia, para falar do meu pecado? Porque é assim que os crentes devem se comportar. É assim que os discípulos de Cristo devem se comportar. Percebendo o pecado que habita o nosso coração, devemos nos estimular e nos exortar para que a igreja, mesmo sendo composta de gente tão diferente, no caso da igreja em Roma, gente de todos os cantos do Império Romano, e o que é algo significativo, já que o Império Romano significava 1/3 de todo o território conhecido na época. Então, gente de tantos lugares do mundo, tendo sido criado de maneiras tão diferentes, de procedências religiosas tão diferentes, né? No nosso contexto brasileiro, gente de tantas raças, de origens
e de criações tão diferentes, num país em que a miscigenação é uma marca registrada do país e o sincretismo é algo que assola muito a igreja cristã, a gente percebe que não existe diferença entre os servos de Deus dentro da igreja. Somos todos servos do Senhor, pecadores em regeneração. Então Paulo nos lembra disso. E nós devemos nos lembrar sempre que, mesmo sendo indesculpáveis, e mesmo sendo muitas vezes hipócritas, nós devemos nos exortar à santidade, valorizando a bondade de Deus e a tolerância de Deus e a longanimidade de Deus que tem sido expressa, que tem sido usada por Ele para nos conduzir ao arrependimento. E que esse discurso deve ser cada vez mais intenso à medida que nós percebemos que se aproxima o dia do juízo do Senhor, o dia em que Deus revelará, através de Cristo Jesus, o seu justo juízo sobre a terra, dando retribuição daquilo que nós, seres humanos, fizemos. Que Deus nos prepare para esse dia, que Deus nos ajude a viver uma vida santa verdadeiramente, conforme a sua palavra nos orienta, apesar de como vive a nossa sociedade, apesar de como nós somos orientados a viver politicamente correto, e nós sabemos que muitas vezes isso não condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. Então que a lei de Deus seja nosso norte, que a lei de Deus seja nossa regra de fé e de prática, para que nós possamos, lá no dia do juízo, recebermos do Senhor recompensa satisfatória, muito mais do que satisfatória, por conta da vida que vivemos aqui na Terra. Amém. Obrigado, seminarista Magnilson. Se vocês quiserem estar vendo algum outro conteúdo do seminarista Magnilson, a gente vai estar deixando o vídeo aqui do lado, nossa câmera. E uma pregação que ele expôs aqui na nossa igreja, também tratando sobre a ira de Deus que se revela contra toda impiedade, do que o apóstolo Paulo vem apresentando aos romanos e também a nós como exortação, como foi colocado pelo seminarista. E eu vou estar pedindo também que vocês se inscrevam no nosso canal para que a gente continue propagando boa teologia na internet. Eu creio. E falo.